Voltamos mais uma vez. Vai dar certo agora. Vai dar certo, vai dar certo. Vamos colocar um filtrinho aqui, né? Agora sim o pessoal tá entrando. Tainá, Carla, Léo, Carlos, Rita. Ai, gente, infelizmente a gente tá com um probleminha de. Vamos ver, vamos ver. Quero fazer essa live, mas tá difícil. Oi. Oi. Alô, ei, alô, foi Ah, uma convidada. E aí, tá... gente, vocês estão vendo a Beatriz? alguém está me Respondam vendo ou aí pra estão só mim. me ouvindo mesmo? Respondam aí pra gente nos comentários se vocês estão vendo a Beatriz. Respondam aí pra gente nos comentários. Não, Bia, não estão te vendo. Ai, pior que eu já mexi em tudo aqui. Vamos ver se eu consigo mexer em mais algum lugar aqui. Não, não estão. Vocês estão me vendo? Ou não estão vendo Você eu tô também? vendo sim, Ná. Tá me vendo, né? Ah, é só o meu mesmo. Pior que eu não sei o que é mesmo, porque eu ainda fiz uns testes hoje para ver certinho. Bom, pelo menos estão me ouvindo, né? Ouvindo estamos. Bom, vamos começar? Quer começar? Como que você quer fazer? Bom, vamos, eu vou tentando mexer aqui. Se eu descobrir alguma coisa aqui, algum jeito de mudar, eu mudo. Mas se você quiser ir começando, para a gente não perder tempo aí, né? Que já deu o horário, também já passou aí uns minutinhos, né? Acho Aqui que a pra gente pode ir mim começando. tá carregando. Tá carregando você, como se você fosse entrar a qualquer momento, sabe? Ah, então, para mim aqui tá correndo legal, eu só não estou aparecendo mesmo. Ai, que pena. Vamos começar então? Estamos Vamos. só o pessoal tá falando, só estamos vendo apenas você. É, eu vou tentando aqui. Se eu descobrir, eu apareço aqui no meio. Tá bom. Vamos lá. É estranho, né? É, Estranho não tá aparecendo. Tá tudo liberado aí no seu perfil? tudo liberado, já conferi, já mexi aqui já antes mesmo. Não sei por que não tá indo. Bom, gente, vocês vão ter que ficar me vendo só até a gente É, chegar. já pedimos perdão aí por esse imprevisto. Bom, gente, vamos começar porque provavelmente é algum problema de conexão É, realmente não sei, pessoal. Já tentei aqui. do Instagram, né? Pode ser algum bugzinho do Instagram ou algum É, probleminha de conexão, tá? Mas o importante de tudo isso aqui é o conteúdo que a gente tá querendo gerar. sim, claro. Muito Se Deus conteúdo, né? quiser, a Bia vai aparecer e vocês vão conhecer um Vai. pouquinho dela aqui. Ó, tem uma E. pessoa falando que aconteceu isso em outra live também, de Ah, não é? aparecer. É, Então acho que é um vamos problema ver, do né? Instagram, né? Vai que ele demora para carregar e daqui a pouco carrega. Vamos ver, né? É, tá aparecendo, tipo, carregando. Então acho que é um probleminha do Instagram. Vamos seguir e aí, né? Se Deus quiser, aparecer aqui na live. Vamos seguindo, então. Bom, gente, vamos lá. Para quem ainda não conhece, para quem ainda não segue, eu sou Nayara, sou engenheira. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês só explicando quem eu sou, com quem eu trabalho, com quem o que eu faço, na verdade, porque muita gente pergunta
gera muitas dúvidas e a galera já sugeriu aí para fazer um vídeo falando sobre o que a ANS faz, quem está por trás e tudo mais. A ideia das lives foi para, primeiramente, gerar conteúdo para vocês, tanto para você que é cliente final, quanto para pessoas que seguem a gente, que são do ramo de arquitetura, de engenharia, design de interiores e afins, tá? Semana passada a gente falou um pouquinho sobre o coronavírus, como está sendo o retorno nas obras, quais são os cuidados que a gente tá tendo que tomar com o nosso novo normal. Hoje a gente vai aprofundar um pouco mais no assunto, no nosso mundo de engenharia, no nosso mundo de arquitetura e design. E aí, Sim. a nossa primeira convidada que vai falar um pouquinho desse assunto com a gente é a Beatriz, que vai aparecer, se Deus quiser, aqui embaixo, no Instagram dele. Vamos torcer. E hoje o assunto que a gente vai falar é sobre criação de projetos, né? Toda a parte que envolve a parte de criação antes de entrar na obra. Então, eu vou passar a palavra para a Beatriz, ela vai se apresentar, vai falar um pouquinho sobre ela, e aí a gente vai entrar no assunto, tá? Então, Bia, agora é com tu. Bom, gente, que pena que vocês não estão me vendo. Mas boa noite a todos, né? Obrigada por quem está aí prestigiando a gente, né? Verdade. Sou Beatriz, sou arquiteta da BG Arquitetura Interiores. Estou aqui na região do ABC, em São Caetano do Sul, pertinho da ANA também. E atendo não somente aqui no ABC, mas toda a região de São Paulo. Onde precisam da gente, a gente vai. Estou com um escritório aí desde 2018, assim que eu me formei. Já comecei a trabalhar aí por conta com o escritório. E este ano eu completo aí 3 anos no mercado. Nosso escritório aqui, o BG Arquitetura, ele tem como foco muito projeto de arquitetura interiores residencial. Mas a gente também atende nicho comercial, corporativo, e a gente também faz aí a prestação de serviços de acompanhamento e gerenciamento de obras, que foi como eu conheci a Ana aí numa obra que a gente teve a oportunidade de trabalhar juntas, lá em Interlagos. Tão pertinho, nossa, pessoal. Você vê, né? Aqui em São Caetano fomos para lá em Interlagos. Mas faz parte. Nossa, mas você vai trabalhar tão longe. A gente pode ligar, entrar em contato no nossos telefones aí, Instagram, WhatsApp, tudo mais. Não é porque estamos em São Caetano que a gente não atende Grande São Paulo interior. Então. Exatamente. É isso aí. É isso aí. E é isso. Se alguém depois tiver mais alguma dúvida sobre meus trabalhos, pode entrar em contato aqui pelo Insta. Precisar de algum contato no Insta mesmo, tem meu telefone, e-mail, enfim, fico aí à disposição de quem precisar. Tirar alguma dúvida, né, sobre a live também depois, se quiser, também estou à disposição também. Tá bom? Depois eu vou salvar essa live. E aí eu marco a Instagram da Beatriz, quem tiver dúvida, quem tiver interesse no trabalho dela, pode mandar mensagem, tanto para mim quanto para ela. Eu vou estar com o meio de contato, mas vai estar tudo marcadinho aqui lá na descrição do vídeo, né, da live. E daí depois, para quem não assistiu hoje, pode assistir depois também, tá? Legal. Bom, gente, vamos seguir agora com o assunto que interessa. Porque antigamente as pessoas não viam tanta importância no projeto de arquitetura como hoje a galera tá vendo. Exatamente. Então, assim, para quem fazia projeto de arquitetura, era um luxo, basicamente. Isso, não precisa, não quero gastar. Mas o que muita gente não sabe é que fazendo um projeto de arquitetura, fazendo um trabalho em equipe com engenheiro, arquiteto, designers, você não vai gastar mais, você vai gastar o ideal. Pelo contrário, né? Exatamente. E aí, o que vai acontecer? Nós dividimos a live em temas. E o que a Bia vai falar hoje para cá é o nosso comecinho. Então, assim, Bia, qual que é a importância de um projeto de arquitetura? Tanto para a visão do cliente, tanto para quem é profissional que também está assistindo a gente, né? A gente está com os dois públicos aqui. Sim, claro. Não, sim, a gente vai tentar abordar o máximo que a gente conseguir, né? E é como você falou, né? Antigamente
era muito difícil, né, as pessoas contratarem um arquiteto, né, um engenheiro para estar fazendo um projeto, né, ali do seu apartamento. Era muito difícil isso acontecer, né? Era algo de luxo mesmo, né? E Isso. hoje as pessoas têm visto que não, que é algo muito acessível, né? Pelo contrário, e que é algo de muita importância e que vai fazer toda a diferença, não só nesse processo de construir o lar, né? Ou ali adquirir um comércio, mas como executar aquilo lá na frente, né? Eu acho que o principal ponto aí do projeto, a importância dele, é lá na frente, quando você vai executar aquilo, né? E assim, o projeto de arquitetura, ele é uma ferramenta técnica de criação, que é muito do que a gente vai falar aqui hoje, né? Então, assim, você contrata um profissional habilitado e ele vai, a partir disso, projetar e materializar toda a ideia que você trazer para ele daquele espaço, né? Então, o projeto de arquitetura, ele vem ali para atender aquele sonho que o cliente tanto tem de construir o lar dele, né? E que muitas vezes acha até impossível, né? E o que é Então, interessante também, né, Beatriz, que eu acho que a maioria dos clientes tem muita dificuldade em entender que, além de tudo isso, muita gente, por exemplo, quando a gente compra um imóvel, é uma tela em branco, né? Então, o cliente sim, tem vários desejos, vários sonhos e não consegue organizar tudo isso dentro do exatamente. apartamento. Aí começa a bagunça, né? Começa aquela bagunça, Mas é isso né? mesmo, porque hoje a gente tem muitas opções no mercado, de tudo, né? Então, o cliente ele fica perdido, né, com essas opções que ele tem. E você ter alguém ali, um profissional que vai te direcionar conforme os seus hábitos, os seus gostos, né? Fazer algo totalmente ali personalizado para você, para sua família, é totalmente diferente. É um trabalho maravilhoso, né? A gente é suspeito para falar. Mas assim, Você um tá com vários projeto. clientes aqui, viu? Eu tô olhando os comentários aqui. Bia Ah, trabalha incrível, Bia que linda. legal! Conosco. Que ótimo! E assim, né, um projeto de qualidade, né, ele vai trazer muitos mais benefícios, né? Melhoria na qualidade de vida, né? A funcionalidade do ambiente no dia a dia. Então, assim, a gente saber os hábitos daquele cliente, né? Se ele trabalha home office, se ele gosta de receber amigos, né? Então, essa funcionalidade na casa dele, né? Vai ser muito bem atendida, ambientes bem projetados e dimensionados. Então, assim, a gente não perder nenhum milímetro ali de espaço, a gente aproveitar cada espaço que o cliente tem, né? Muitas vezes o cliente consegue ali comprar um apartamento um pouco menor, né? Então, você aproveitar esse espaço faz toda a diferença, né? Para o cliente ali conseguir ter um melhor uso, né, do seu apartamento. E eu acho que assim, um dos pontos principais assim de benefícios de você ter um projeto de arquitetura é que ele vai te poupar dinheiro, né? Lá na frente, nessa etapa de obra, é muito fácil acontecer imprevistos, E é, acontece que muito. acontecem, né? Então, assim, imagina você não ter um planejamento antes disso, de chegar numa execução de obra sem ter um revestimento determinado, já escolhido, né? Decidir tudo ali em cima da hora. Isso acaba trazendo muitos problemas. Então, você ter esse projeto, fazer esse planejamento, vai te poupar dinheiro com certeza, né? Porque é no projeto onde você determina especificações de materiais, as quantidades necessárias, né? Então, tudo isso vai reduzir os riscos lá na frente, né? E que é como você disse, né? Acontece muito, né? Imprevisto em obra. Então, a gente tem que Acontece. o papel do projeto aí é justamente esse, né? A gente minimizar esses riscos e problemas que podem aparecer lá na frente, né? E fora aquela coisa, né, Bia, ter um profissional que sabe do que está fazendo, né? E Ah, outra, não, sim, com gente, certeza. se vocês forem buscar um profissional, existem muitos no mercado. Então, pesquisa direitinho, tá? Pesquisa, vê se, por exemplo, o arquiteto ou o engenheiro
ele segue os seus gostos, porque cada arquiteto tem um Sim. estilo de projeto. Então pesquisa, olha no mercado, converse com clientes que já foram atendidos por ele, para minimizar, porque assim, é outra obra. Ter um profissional habilitado e com experiência é outra coisa, é outra experiência. A gente vê muitos casos de pessoas que têm, que já passaram por problemas, por mais experiências, porque Aham. funcionou, como deu problema. Então, assim, Sim. deixe na responsabilidade de quem tem know-how para fazer aquilo, né? Para projetar aquilo. Então, assim, por isso que também a gente está fazendo, gerando esse conteúdo, porque é muito importante e muitas pessoas nos procuram por conta disso, ou por ter, já tiveram algum Alguns caso, traumas, né? algum dessabor com esse processo e nos Sim. encontram, tanto nós aqui como NS, como nossas parceiras aí que estão na live. Então, é outra pegada. Agora, entrando um pouquinho no assunto de projeção, né, de Vamos. projeto, a gente não conhece a pessoa que chega até nós, né? Pode ser que a Exatamente. indicação, vem muita indicação, é amigo e tal, mas tem muita gente que nós nunca vimos e chegam até nós. Aí, o que que acontece? Você vai fazer um projeto com uma pessoa que você nunca viu na vida. E aí? Quais É, são as não. ferramentas que você usa para conhecer o seu cliente? O que que você faz para saber se o cara gosta de azul ou de verde? Se ele gosta de madeira ou de aço? Porque é difícil. É, O que você não, faz, Bia? a gente, quando chega um cliente, né, é muito difícil essa etapa, né, porque você vai, meu, projetar o lar daquela pessoa, né, onde ela vai morar, né, o sonho dela, né, era conseguir ali um apartamento e ele conseguiu comprar. Então a gente tem essa responsabilidade em mãos, né, de Uhum. construir o lar daquela pessoa, né? E aí você precisa Sim. conhecer um pouco, né? Porque qual que vai ser a sua base, né? Para você projetar, para você criar, né? Não vem do nada, né? A gente tem aí Sim. ferramentas que nos ajudam a criar, a ter esse processo aí de criação projetual, né? E aí, entrando nesse assunto especificamente, um dos embasamentos que nós usamos, uma das ferramentas, é o briefing, né? E o que que é o briefing? O briefing, ele é uma das primeiras etapas onde, a partir de um questionário, nós vamos conhecer os nossos clientes e todas as necessidades, né? Então, a gente envia ali para um cliente uma série de perguntas, né? É um questionário bem grande, onde a gente vai fazer perguntas que vão fazer a gente conhecer os hábitos, os gostos, né? Como que é o dia a dia desse cliente, tudo isso para a gente ter esse embasamento para poder criar, né? E aí esse briefing, ele tem uma série de perguntas, né? Algumas perguntas são sobre programa de necessidades, por exemplo, né? Onde a gente vai entender ali quais são os ambientes que esse cliente precisa ter na casa dele, por exemplo, né? É um cliente que tem muitos filhos, então seria legal ele ter uma brinquedoteca ali naquela casa, no apartamento dele, né? Ou é um cliente que gosta de receber amigos, que gosta de jogar, né? Então é legal ali ele investir numa área social bem ampla, com espaço. É um cliente que gosta de cozinhar muito, né? De fazer receitas. Então, é óbvio que ele vai querer uma cozinha toda equipada, grande, confortável, aquelas cozinhas lindas, maravilhosas, né? Então a gente precisa realmente conhecer quais são as necessidades deles, né? O cliente, agora em tempo aí de Covid, de pandemia, né? Muitos não têm um espaço de home office, de escritório dentro de casa e tá tendo que se virar, né? Então, se é uma pessoa que já sabe que ele faz home office, que ele trabalha mais de casa, então ele precisa investir ali num espaço né, de escritório, um espaço de trabalho dentro da casa dele. Então, tudo isso faz com que a gente vá conhecendo aos poucos o cliente, né? Outra Eu pergunta acho que também. muita gente, depois dessa pandemia, começou a reparar nas suas próprias casas, né, Bia? Sim, nossa, Porque a gente mesmo, depois né, daquele também. dia a dia, ninguém fica ali olhando toda hora, todo tempo. Agora com a quarentena, o que eu recebi de mensagem?
Ah, só que a minha casa não tá legal, eu vou ter que mudar, vou ter que isso, vou ter que aquilo. Exatamente. Tanto para receber pessoas ou para entreter os filhos. Tem muita gente com criança Nossa, e não tem um espaço dedicado a eles ou para um estudo ou para brincar. E aí a galera, os pais estão ficando malucos porque não sabem o que fazer, porque tem que trabalhar, tem que cuidar, exatamente. tem que cuidar de fazer lição de casa. E agora eles também estão fazendo lição de casa no computador, via lives e conferências e tudo mais. Sim, E sim. aí está ficando mais perceptível esses problemas internos de apartamentos que não fizeram um projeto e tudo mais, né? É, não. E é justamente isso, né? O briefing, o papel dele é esse, né? A gente conhecer essas necessidades que o cliente tem, né? E que faz toda a Uhum. diferença no dia a dia, né? Sim, sim, Fora exatamente. perguntas aí em relação ao programa de necessidades, a gente também faz perguntas para saber quais são as preferências de cores, então as cores que mais agradam, né? Se cores quentes, cores frias, né? Isso a gente costuma usar muito ali para trazer um ponto de cor no projeto, ou na marcenaria, ou na própria decoração também, né? Uso de Uhum. quadros. E aí é muito importante a gente saber qual cor agrada, qual cor não agrada. E tudo isso a gente vai sabendo no briefing. Preferência de materiais, né? Às vezes tem cliente que gosta ali de trabalhar com pedras, né? Em bancadas. Ou tem cliente que gosta mais de madeira, né? Do acabamento amadeirado. Se é piso Uhum. frio, se é piso quente, né? É, hoje a gente ainda consegue aí no apartamento fazer essa divisão, né? Geralmente o pessoal acaba colocando mais piso quente na parte íntima, né? Um piso frio mais na área social, mas vai muito do gosto. Às vezes o cliente prefere piso frio na casa inteira, né? Então, a gente também pergunta essas questões de materiais, né? Que essa, na verdade, é uma das mais importantes também, porque o que mais tem no mercado é diversidade de materiais, né? Muito, e muita coisa Multiplau, sendo lançada agora, né? Muitas novidades. sim, Após, aí a gente faz todo esse levantamento, briefing, programa de sim, necessidades, entra num assunto polêmico. é esse Budget mesmo. de obra. Budget de obra é o assunto mais polêmico que a gente trata com os nossos clientes. Eu tô para ver, viu? Quando a gente pergunta, porque a gente tem que perguntar, certo, Bia? Tem. Quanto No que budget é uma das últimas perguntas, mas uma das mais importantes também. muitos clientes eles ficam um pouquinho receosos de responder, Sim, outros são super adaptáveis e ficam confortáveis para falar. Agora, por que a gente pergunta isso, Bia? Por que a gente fala quanto que é o budget do seu projeto? Por que a gente pergunta isso? então, essa pergunta aí, ela é muito importante, porque assim, o que vai adiantar a gente fazer aquele projeto maravilhoso para o cliente, do jeito que ele sonhou e ele não conseguir tirar isso do papel? Não vai adiantar de nada, né? Então, assim, é que nem nós estávamos falando, no mercado a gente tem diversas opções, né? A gente tem porcelanatos que custam X, porcelanatos que custam X, Y e Z, né? Então, a escolha do material, ela tem que ser muito assertiva nesse sentido também, no sentido do orçamento do cliente, do budget dele. Então, quando o arquiteto, o engenheiro pergunta para o cliente qual que é o budget para você executar esse projeto, não é porque a gente está querendo ganhar dinheiro, que não é, né? A gente está querendo que o seu projeto ele seja viável para você, que ele caiba no seu bolso, né? Então, assim, você passar um budget para o seu profissional ali que está te acompanhando e vai fazer o seu projeto, ele vai nortear o arquiteto ali na hora de escolher os materiais, os acabamentos, escolher algo que além de combinar com o que você gosta, né, de ser que você já viu ali no briefing, né, que esse cliente gosta ali de pedras, né, ele também tem que caber no bolso, né? E isso é muito difícil, porque às vezes chega lá na parte de execução de obra, o cliente se perde com os gastos que ele tem. E com o projeto, você tem esse planejamento, né? Então é muito importante você ter um budget ou definir um budget
junto com o seu profissional, né? Por mais que você não tenha noção, eu não tenho noção de quanto eu vou, né? Quanto eu preciso para gastar. Busque com o seu arquiteto, com o seu engenheiro, um budget, né? Aproximado, ali, um orçamento aproximado que você quer investir, porque isso vai nortear e vai tornar o seu projeto viável, né? Então você vai conseguir tirar ele do papel e realizar ali o seu sonho, né? Que esse é o Precisa ser objetivo. passível de execução, né? Porque Sim, nossa, é aquela coisa, né? A gente lida com o sonho das pessoas, com algumas coisas que você tem cliente que programou a vida toda para fazer aquele projeto, mas também nos ver como parceiros, né? Como amigos. sim. Ninguém está aqui para pegar o dinheiro do cliente e sair rasgando, torrando. Imagina. É uma pergunta consciente e que, se não for feita no momento certo, pode dar problema depois, né? Tanto em Sim, relação a claro. custo, quanto em relação aquele sentimento de frustração que pode gerar, porque ele sonhou ter aquilo, aí a gente apresenta um super mega 3D, na hora de E não orçar não adianta. bate. E aí tem que começar a ficar tirando coisa e fica super, super chato, assim, né? Sim, E é sim. uma pergunta, gente, responsável, tá? É uma pergunta responsável. Sim, eu vi que Você tem tem algumas perguntas aqui relacionado mais ao budget, né? eu tô Mas que olhando. a gente vai falar um pouquinho mais dele, né, mais pra frente, Vamos, né? vamos sim. Pra tirar todas essas dúvidas aí, né? Eu Mas acho que ainda a gente sobre. fica responsável em controlar o budget. A gente vai falar lá na frente, tá na pauta, tá? Vamos sim. E aí, ainda nessa parte aí de processo de criação, né? O budget, né? Uma dessas perguntas importantes, como a gente falou, né? Que faz parte do briefing. E a gente tem a parte aí de levantamento também, né, Ná? Que é muito Sim, importante o arquiteto ir exatamente. até o local, né, para estar conhecendo, para estar até tirando ali as medidas reais, né, porque muitas vezes o que vem para a mão da gente, né, as plantas de construtora, às vezes tem algumas diferenças de medidas. Então, a Sim, gente sim. trabalhar com as medidas reais é muito importante, porque lá na frente a gente pode ter problema aí por conta de centímetros, né, de medida que estava errada. Então, essa parte de levantamento logo no início desse processo aí de criação é super importante. E não só as medidas reais, né? Mas a gente mapear aí pontos de gás, elétrica, hidráulica, ar-condicionado, que dá um super trabalho para fazer infraestrutura, né? Tudo Aí dá isso a muito gente problema também. é, E, e a parte estrutural, né? Nunca, sim, pessoal, sim, nunca façam, nunca, 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 nunca façam uma reforma, um projeto sem um profissional. Tanto o arquiteto também vai estar nessa parte do projeto, né? Nós sim, fazemos uma liberação, tá? O arquiteto ele faz a emissão da RRT, que é o Registro isso, de Responsabilidade Técnica. O engenheiro ele faz a liberação da ART, que é a anotação de responsabilidade técnica. Esses documentos eles garantem toda a responsabilidade do profissional com o contratante e toda a responsabilidade de execução para projeto, que se refere ao arquiteto, que é RRT, e para sim, execução, que se refere à execução do engenheiro, da empreiteira que está fazendo. Então, não uhum, façam isso sem ter esses documentos liberados, porque dá muito problema. A gente não pode mexer em algumas coisas que a construtora nos entrega. Falando de exatamente. reforma em apartamento, tá? Então, não façam isso. Sempre procurem algum profissional habilitado para fazer essa reforma para vocês, Com tá? E certeza. aí vai ter a visita, voltando, a gente tem a visita e o levantamento para corrigir tudo, né, Bia? Isso, Continuando, a gente busca isso. referência. Esse levantamento também para a parte de processo de criação, né? A gente precisa mapear tudo isso para a gente não ter problemas futuros, né? A gente resolver tudo ali nessas etapas de projeto mesmo, né? E, Isso. e aí fica muito mais fácil, né? A gente buscar as referências, né? Aquelas referências que os clientes amam mandar para a gente, né? Referência, eu quero que minha sala seja assim, que o meu quarto seja assim. E a gente entra nesse Pinterest e se perde, né? Vendo referências, vendo antes. E aí, quando a gente tem esse briefing todo respondido pelo cliente, né? A gente fez esse levantamento, é muito mais fácil a gente acertar
as referências com os clientes, né? Porque a gente já sabe se o cliente gosta de tal piso, se ele prefere um ambiente mais integrado ou não. Então, a gente acertar essas referências com o cliente fica muito mais fácil, né, Ná? Sim. E ele já começa a entrar um pouquinho, né, nas tendências do que vai para Sim, o que dá para acertar, porque muitas coisas que a gente vê também no Pinterest, o pessoal de arquitetura, eles usam isso, como o próprio nome diz, referência, para ter nortear o seu projeto que vai ser personalizado exatamente. para você. Então, o que vale ressaltar também é que quando a gente olha também muitas informações sem ter direcionamento, algumas escolhas não são assertivas para o seu projeto. Então, se você não tiver uma boa orientação, você vai fazer escolhas erradas. E quando você for começar a usar, quando você for mudar, ter o seu dia a dia, você vai se arrepender e falar, putz, isso aqui não deu certo. É, Mas não não, deu é certo isso por mesmo. quê? Porque você não teve orientação. E ninguém é obrigado a saber, né? Nós estudamos para Claro, isso, para orientar é, as pessoas que nesse assunto são leigas. Então, tem muita coisa no mercado. A gente vai entrar agora no assunto sobre tendências de 2021. A Bia vai falar um pouco sobre isso. Então, tem muita inovação, está saindo muita coisa no mercado, de muitas empresas legais. A escolha de tudo isso também faz parte de tanto do processo de criação, quanto na hora de executar também. Às vezes, algumas sim, escolhas no projeto de criação, por exemplo. A gente já falando de criação aqui, mas quando a gente vai fazer um projeto em parceria, alguns problemas de execução a gente já conversa antes de dar a escolha para o com cliente. Ah, certeza. não vamos colocar isso porque não pode dar certo aquilo. Então a gente já conversa, né, Bia? A gente fica dialogando para ver o que vai acontecer Aham, com o cliente, desde o sim, processo de sim. criação. Então, é importante esse detalhe. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as tendências, né? Para Isso, vamos sim. Tendências assim, né? É algo que vai mudando ao longo do tempo, né? E a tendência, ela sempre tenta se adaptar, né, à vida, né? Então, assim, é algo que, uma das tendências que a gente tem visto muito e que vai continuar ainda é a questão da sustentabilidade e tecnologia, né? Isso a gente já tem visto, né? Já tem usado muito também, né? sim. E essa tendência, ela vai buscar minimizar os efeitos construtivos, né? E otimizar os recursos, né? Como método construtivo, escolha de materiais recicláveis, né? Que são utilizados Uhum. na obra. Então, essa tendência a gente tem usado muito, além também de outro ponto aí dessa tendência, que é a sustentabilidade, que é trazer a proximidade do verde, né? Da natureza dentro das nossas próprias casas, né? E aí a gente tem usado muito paisagismo, né? Como essa ferramenta, né? De trazer a natureza para dentro de casa, com jardins verticais, né? Tá super em Ali alta aquelas atualmente. hortinhas que o pessoal faz dentro de casa, né? Então tudo isso aí faz parte dessa tendência, né? Isso é uma tendência que a gente acaba ali adicionando na hora de projetar e na hora de criar um projeto, né? Além de colocar ali os gostos do cliente, o que ele deseja, a gente tenta também trazer um pouco dessas tendências, né, para dentro dos projetos, né? E eu sou bem suspeita, amo, né, colocar um verdinho dentro dos projetos, né? Verdade. Faz toda a diferença. E E assim, falando em tendência também, né? Além da parte de trazer a natureza para dentro, o pessoal está querendo trazer também a comodidade em relação à parte de tecnologia, né? sim, com Muita certeza. gente está querendo entrar nessa pegada tecnológica, automatizar a cortina, automatizar a iluminação, É, automatizar ar-condicionado. Então, essa pegada mesmo de tornar a casa mais confortável, mais útil para si mesmo, também é tendência, né? sim, claro, faz parte aí dessa tendência, né, de sustentabilidade e tecnologia, né? E que é super funcional, né, no dia a dia da pessoa ali, né, ter tudo automatizado, É, é ótimo, né? E outra sim. tendência também que está vindo aí com força é o estilo maximalista.
que ao contrário aí do minimalista, né? Ele é mais exuberante, né? Então é aquela tendência para quem gosta de criar espaços mais cheios de vida, cheios de cores, com Sim, bastante exatamente. mobiliário, né? Ao contrário do minimalista, né? E ele tem surgido aí, a gente já tem visto já. Então, assim, usar dimensões de mobiliários maiores, trazer ali peças para decoração que sejam peças únicas, que tragam memória, lembrança, algo que seja do avô do cliente que ele guardou e ele quer usar na decoração. Então, Memória essa afetiva, né? mistura é, então, esse ambiente, né, cheio de lembrança, de cores, né, assim, a frase, assim, desse estilo é quanto mais, melhor, né? Então, é É, aquele estilo que vai encher a sua casa, né? É um estilo que vem aparecendo aos pouquinhos aí, mas a gente já tem visto também. legal. A Joyce fez uma pergunta interessante aqui, viu, Bia? Ela Vamos, a falou o Joyce tem feito seguinte, muitas perguntas, né? é, Interessante. Ela falou do muito budget, nós já pergunta vamos boa. responder ela também. Ela falou aqui, temos visto uma pegada forte das hortas dentro de casa. Como pensar em sistemas auto-irrigáveis? Seria algo viável? Sim, seria algo viável. Sim, com certeza. Esse tipo de detalhe, na próxima live, a gente vai falar um pouquinho sobre detalhamento de projetos. E eu vou Uhum. anotar essa pergunta para a gente falar um pouco, mas é possível. Ela entra também no sistema de automatização, mas precisa ser visto caso a caso. Por exemplo, para dentro de apartamentos, a gente pega todas as plantas de instalações hidráulicas, dá uma olhadinha para fazer o possível para criar essa nova instalação para tornar a horta autorregável. Tanto falando sobre água, né? Para Sim, chegar toda essa água para dentro dessa horta, quanto para fazer automatização, usando timer. Ah, vai regar de tal hora, tantos minutos. Então a gente entra com a automatização e a gente entra também com as instalações hidráulicas, tá? A gente não pode generalizar que todos os apartamentos têm essa possibilidade. Muitos apartamentos, principalmente das novas construtoras, ela já dá mais liberdade para a gente mexer em instalações hidráulicas e trazer toda essa parte de horta autorrigável ou jardim vertical autorrigável para trazer o verde para dentro de casa, a automatização e as instalações hidráulicas tudo conversando uma com sim, a sim. outra, né? É bem completinho, né? É algo que, assim, realmente tem que ser visto lá na parte de projeto, né? De processo de criação, porque uma coisa Isso, depende da outra, né? Ver essas questões aí de exatamente. hidráulica, de elétrica, que dependem, né? Para realmente o sistema funcionar, né? Mas E aí, até tendo uma ideia agora que, como é uma tendência para 2021, sim, agosto tem um parceiro nosso que está até assistindo a gente, tá? sim. Ele faz jardim verticais dentro de apartamentos. Eu Olha vou combinar só, uma live com ele. Ó, você tá me assistindo, viu? Agora não tem hora para assistir. A gente já vai era. a gente vai falar de horta, jardim vertical, horta autorregável, tudo isso para dentro dos apartamentos. Eu trago esse assunto para a gente conversar. Nossa, vou amar, hein? Com É, certeza. a pessoa que está me assistindo vai ter que participar da live, porque senão eu vou ficar com carão. Entendeu? Sem volta mais. É isso aí. Bom, Nara, Bom, vamos entrar continuando, nesse né? budget. Oi, não entendi. Continuando aqui, né? Tendências assim, a gente tem diversas, né? Que vão surgindo, né? Mas essas são tendências que a gente tem visto muito, né? Então achei legal aqui da gente comentar sobre elas, né? Mas Sim, tudo que a gente vai fazer, né? Qualquer coisa que a gente vá fazer no projeto do cliente é como a gente falou. Depende muito do budget, né? Do orçamento que ele vai ter disponível para executar aquilo, né? E aí, voltando a falar um pouquinho, esse assunto. Vamos falar nesse assunto. e aí, voltando a falar um pouquinho do budget, né? Que ele faz parte desse processo de criação, né? E aí, Vai. a gente costuma trabalhar com o que chama de estudo de viabilidade financeira, né? E o que é isso? Quando eu faço ali esse processo de criação do cliente, a gente trabalha em cima, né, do que a gente conheceu do cliente, a gente vai ver se aquele projeto
realmente está viável e cabe no bolso dele. Então, esse estudo, a gente vai atrás de orçamentos de custos reais com parceiros, né? E aí que entra, né, naquela questão de parcerias, né? É muito bom a gente ter, né, parceiros, lojas, né, de revestimentos, de acabamentos, né? A empreiteira, né? Para a gente Sim. conseguir, nessa fase, realmente levantar os custos daquela obra para o cliente, para realmente mostrar, ó, essa obra sua vai custar tanto. E a gente vê se aquilo está encaixando no que o cliente nos passou, né? E a gente fazer ali o que precisar de mudança. Então, você ter aí esses parceiros para você levantar custos reais, porque não adianta de nada, né? A gente falar que faz aí um orçamento para o cliente de obra, mas não saber o tipo de investimento que ele escolheu, o acabamento que ele escolheu, não vai adiantar, né? Porque E tudo cada é item tem o custo, seu né? valor. Tudo é Exatamente. custo. E não só ali também, né, na hora de comprar um revestimento, mas até na parte de instalação mesmo, né, Você pode até falar melhor, porque tem Sim, revestimentos que para instalar não precisa de uma mão de obra tão especializada quanto outra, né? E tudo isso exatamente. muda na hora do budget, né? Peças Tudo muda. grandes para instalar, né? Pessoal, Peças, mão de obra. peças com dimensões muito grandes, né? Grandes dimensões, 1 por 1, 1,20 m por 1,20 m e o céu é o infinito, são É, arriscadas porque é uma mão de obra muito mais especializada. Fora que o sim, custo de uma peça desse tamanho é muito maior. Então, a empreiteira, ela é responsável pela instalação desse revestimento. E fora, né, muitas outras coisas, né, em sim, relação a claro. instalações. Não, esse é um exemplo, né, para a gente trazer aqui para o pessoal entender como que é importante, né, a gente fazer esse estudo junto ali com o projeto, né, e ver se aquele projeto realmente vai ser viável para o cliente, ele vai conseguir tirar aquilo do papel, né, e E executar a obra dele, né. exatamente. E assim, é muito importante falar que, claro, né, o céu é o limite, tem muita coisa Sim, nova, muita coisa legal, mas as pessoas que estão nos assistindo têm um budget, eu tenho um budget meio apertado, o que que eu vou fazer? Dá para fazer? Então, assim, sempre consulte, eu quero fazer tanto, porque tanto o arquiteto quanto o engenheiro, nós somos muito maleáveis em questão às escolhas. Então, assim, lá na reunião claro, de né, Ná? briefing, tem revestimentos hoje no mercado, né, porcelanatos bons, de marcas boas, que tá aí a partir de 30, 40 reais. Boas pesquisas você encontra. Então, você vai ter um super projeto, uma obra bem bonita, e a gente consegue encaixar ali de alguma forma dentro do seu budget. Obviamente que não tem como fazer coisas sobrenaturais com um budget muito apertado, mas dá para fazer coisas muito legais, muito tanto na parte econômica quanto na parte funcional para o cliente. Entrando nesse budget. Então, assim, não se acanhem, vão atrás da informação. Olha, eu quero fazer um projeto da minha cozinha, eu tenho tanto, dá para fazer, não dá? O que, que dá para eu mudar? Eu tiro aqui, coloco ali. Tudo isso, o profissional vai estar ali te ajudando, né, para conseguir trazer todo esse sonho para o real, né? É isso aí. Até porque, assim, né, a gente está ali à disposição do cliente, né? É o lar dele, né? Então, Isso. o que ele quiser fazer, nós vamos estar ali, né? E a gente vai estar Uhum. ali para auxiliar essas questões, né? Ó, isso aqui Sim. já foge do orçamento. O que você acha da gente trabalhar, né, de um outro jeito, né? Mas a gente está ali para atender o cliente da melhor forma possível, né? E E eu falando acho mais um pouquinho sobre cliente, Bia, a gente lida com pessoas. Nesse tempo de trabalho aí que você está vendo, né, no dia a dia dos clientes, o que, que você acha que é o maior medo que os clientes têm, né? Qual a maior ansiedade que eles sentem no processo? Bom, eu acho que o maior medo assim que eu percebo, né, é muito relacionado a isso que nós já estamos falando, né? É dele não dar conta é, dos gastos e não conseguir realmente tirar esse projeto do papel, né? Porque quando você está Uhum. ali projetando, o cliente ele vai tomando um pouco de noção da dimensão que é você
fazer um projeto, né? Fazer uma obra. Então, você sempre ali, claro, ser muito transparente com o seu cliente, sempre mostrar para ele as opções que ele tem, como eu falei, né? Sempre mostrando os custos reais para ele. Mas eu acho que o maior medo do cliente é sempre esse, né? Por isso que é tão importante, eu acho, a gente sempre trabalhar assim com estudos como esse de viabilidade, que vão nortear o cliente se a gente está indo no caminho certo ou se está muito fora do que ele pode. Porque eu acho que isso vai tirar um pouco do medo do cliente de chegar na obra e não conseguir executar da forma como ele queria, né? Ou de ter muitos problemas. Então, eu acho que é nessa hora aí de projeto, onde a gente pode apresentar esse estudo de viabilidade, que a gente pode mostrar ali todas as opções para o cliente, tirar todas as dúvidas e medos que ele tiver, né? Eu acho que esse é o nosso papel. Isso é bom até falar, né, Beatriz, porque é os dois lados, né? Tem gente assistindo que é profissional, que é arquiteto, que é engenheiro, e tem gente que Claro, assistindo que é cliente. Então, assim, você que serve é para os dois. cliente, você que é cliente, confia no profissional que você escolheu, tá? Fala dos seus medos, fala das suas ansiedades, quais coisas você tem medo no processo. Veja ele como realmente um parceiro. E arquiteto, engenheiro ou designer, olhe para o seu cliente também e tente ter essa sensibilidade de encontrar qual que é o medo dele, qual que é a ansiedade, porque isso vai sendo um processo tão natural que Sim. quantos clientes seus que viraram amigos, Bia? Muitos, né? Nossa, Vira um muitos. processo tão natural que você faz parte da vida da pessoa. Você acaba sendo Exatamente. seguramente dele, tá? Então, assim, é um processo muito legal, é o seu sonho se tornando realidade. Então, tem que ser visto tanto a caráter do profissional quanto a caráter de cliente. É, vai dar certo, tá? Confia, Vai vai dar sim. certo. E assim, né, tudo isso que a gente está falando aí de budget, de processo de criação, tudo isso é óbvio que vai ajudar nessa etapa de execução, né? Tudo isso, na verdade, é para Sim. que essa etapa seja da melhor forma possível, né? Com aí menores erros possíveis, né? Então, Uhum. além dessa parte de processo de criação, de saber do budget, de trabalhar com um estudo de viabilidade, tem também a parte de projeto executivo, né? Que vai ser aí o tema da próxima live, né? Com a Ah, Gabi, né? Que também é arquiteta, sim. e que também vai falar muito disso, né? Do quanto é Tá. importante você ter esse planejamento, né? Para quando chegar na obra, ela ser a melhor obra da vida do cliente e ele não ter mais esses traumas, né? De que obra só dá problema, né? De que obra Tem não dá muito trauma. certo, né? E a gente Assim, tá. é muito assunto, né, Beatriz? Gente, é tanta coisa que a gente pode falar que vocês não têm nem ideia. Se a gente ficasse aqui, dá para ficar, ó, horas falando, Nossa, muito! porque são muitas coisas. Então, assim, na próxima live, como a Bia falou, a gente vai entrar nesse assunto de projeto executivo, de detalhamento de obra, para vocês entenderem um pouco. E antes de encerrar, Bia, eu vou responder a última pergunta aqui que a Suzane fez. Tá Entrando bom. no budget ainda, voltando no assunto de budget, ela perguntou aqui: vocês fazem mais de um orçamento para a etapa de obra? Sim, é feito basicamente três, né? Três Sim, orçamentos, sim, né, Bia, para ver sim. qual é o melhor custo-benefício, tanto É, falando em materiais quanto falando em mão de obra, né? A gente já chega com isso desenvolvido para o cliente, certo? Na verdade, assim, o estudo de viabilidade, o objetivo dele é justamente esse, né? É a gente trazer opções para o cliente, né, para a gente encaixar ali no bolso dele. Então, a ideia é apresentar mais de um cenário, né? Então, sempre ali com mais de um orçamento, para a gente ver os cenários que a gente tem ali possíveis, né? E a gente conseguir fechar um orçamento que caiba no bolso do cliente, né? E esse Uhum. estudo de viabilidade, ele é muito importante que tenha tudo nele, né? Não só materiais, mas a empreiteira que vai estar fazendo aquela obra, né? Parte de materiais brutos, né? Tudo que compõe ali uma obra já está ali computado nesse estudo
para que ele seja o mais real possível para o cliente, né? Mais próximo possível do que vai custar a obra dele, né? E aí sim a gente E traz aí mais uma opção. são muitos detalhes, né, Beatriz? Porque Então, eu já vi muitos clientes falarem, ai, quando chega no final, ai, meu coração, é um infarto atrás, é um infarto. Por quê, gente? É muita miudeza que chega no final. Só que se você faz um bom sim, estudo de viabilidade, até o parafuso do não sei o que tá lá. exatamente. Entendeu? Foi Não tudo vai complicar planejado, né? Não você. foi nada surpresa, né, na hora, né, para o cliente, Não, né? então, ai Não, meu Deus, o pedreiro pediu 20 sacos de areia, eu não sei o que ele vai fazer com esses 20 de sacos. Então, gente, de novo, é contrate, importante, né? contrate Não, sim, profissionais habilitados que saibam do que o que estão fazendo. É importante. exatamente. E assim, a gente está ali, né, para auxiliar e para resolver muitas vezes esses problemas que aparecem, né? A Sim, gente sabe como exatamente. lidar, né, da melhor forma e resolver aquilo, né? Então, Isso. com certeza, você contratar um projeto de arquitetura, né? E ali a parte de gerenciamento de obra, você só tem a ganhar, né? Muita gente fala, Sim, ah, mas sim. é um investimento muito alto, mas só de você fazer esse investimento vai te prevenir de ter muitos erros e prejuízos lá na frente, né? Que às E esse, vezes saem mais caros, né, Bia? Às vezes, tipo, exatamente. se vocês forem parar para pensar, né, falando de custo, custo de arquiteto, custo de engenheiro, obviamente que não dá para comparar com o pedreiro que você contrate diretamente, tudo mais, ou com o Não, próprio. é outro serviço, né? Mas se vocês forem dividir isso nos meses corridos de obra, gente, o retorno é muito maior, entendeu? O retorno Claro. lá na frente é muito maior do que se você não tivesse feito. Então, façam. Eu vou ter que encerrar, porque a gente já vai dar 4 horas. Ai, que pena, tinha tanta coisa para falar ainda, né? Sim, a gente fez uma pauta, gente, mas não vai dar Ia para falar um falar de pouquinho mais de obra, tudo. né, também, mas tá bom. É. Mas vamos fazer outra, Vamos. amiga. A gente se conversa aí no particular, programa direitinho para a gente falar do pós, porque é muita coisa. Eu já vi gente falar que tem um monte de pergunta aí. Então, assim, É, gente, não deixem de escrever para a gente as perguntinhas que vocês têm. Como aqui 1 hora o Instagram ele encerra a nossa live. Então, não. tem que encerrar antes da 1 hora para eu poder salvar, para eu poder postar aí na rede social, tanto minha quanto na da Bia, para vocês poderem ver de novo, ou para quem não viu, enfim. Então, assim, coloca as perguntinhas aí pra gente e aí eu vou finalizar, vou agradecer, depois eu vou passar as palavras para a Bia aí. Obrigada por terem participado, obrigada por estar aqui com a gente, 3h30, muita gente estava trabalhando o dia inteiro e ainda está aqui prestigiando o nosso trabalho, participando, fazendo perguntinhas e tudo mais. Então, assim, continue nos acompanhando. Semana que vem, às 18h30, teremos mais uma convidada, que é a Gabriela, também arquiteta. A gente vai falar um pouquinho sobre detalhamento de projeto, e é um item muito específico, e é legal para cliente assistir, e é legal para profissional também. Então, assim, Sim. obrigada. Encontro com vocês semana que vem. Obrigada também, pelo convite. Amei estar aqui conversando um pouquinho com É ótimo, vocês. Bia. Espero que na próxima eu Super. apareça aqui também, Ai, se Deus só se for quiser. isso, né? Pena que Desculpem não mesmo, gente. foi. Tentamos resolver, mas não conseguimos. Mas quem sabe na Mas próxima, né? foi muito bom. Eu espero que todo mundo tenha. Eu acho que todo mundo gostou, né? A participação aí foi bem alta da galera. Que bom, que bom. Obrigada, viu, Ná? Obrigada, você é ótima. Gente, ó, depois de desligar essa live, vai lá no Instagram da Bia, se inscreve Isso. lá na rede social, dá uma moralzinha pra gente, porque a gente tá aqui trabalhando todo dia pra vocês. Precisando de qualquer coisa, é só me chamar lá que eu estou à disposição. Isso, exatamente. Vamos se ajudar aí, tempo de pandemia. A gente está aqui com a cara e com a coragem, trazendo informação, trazendo conteúdo. Não É, fazíamos isso, né? Mas eu acho que é um momento super 10 para a gente poder falar um com pouquinho de outras certeza. coisas e tudo mais, tá? Obrigada, Beijo, Bia. Foi muito beijo, bom boa essa live. noite. Obrigada. Beijo, gente. Tchau. Tchau.